Vamos retificar aqui que ontem aqui na nossa igreja foi uma tarde, uma final de tarde, entrando pela noite de bênçãos, viu? Ontem, no início da noite, nós tivemos aqui uma palestra abençoada com 2 psicólogos, uma mulher e um homem, viu? Tinha aqui bastante pessoas aqui, e o tema da conversa era a saúde da mente, né, pastora? Saúde da mente, e ali foi esclarecido muitos assuntos importantes, irmãos, que nós devemos aprender, né? Pessoa que é curada da mente é diferente, né? Uma parte da população brasileira tem problema, né? Na mente. E aí elas trouxeram algumas, né, dúvidas que algumas pessoas tinham, e foi uma maravilha. E após esse encontro, nós tivemos à noite, a partir das 10 horas, nossa grande vigília. Essa vigília se estendeu até a 0 hora de hoje, e também foi uma bênção, né? Essa vigília já está sendo oficializada, sempre exatamente nesse último, ou seja, é o último, é o quarto. O quarto, né? Quando tiver 5, continua no quarto. Ou seja, todos os quartos sábados de cada mês, nós estaremos aqui de 10 horas a 0 horas, clamando ao Senhor, né? Esse encontro tem sido um encontro abençoado. Para alguns irmãos que ainda não sabem, a nossa Santa Ceia ela foi mudada, queridos, certo? Geralmente era no último domingo, que ia ser hoje, mas já está com 2 meses que nós temos agora a Santa Ceia. Ela é na quarta, ou seja, na última terça-feira de cada mês, ou seja, ela será realizada na terça-feira, né? Terça-feira, nós estaremos todos nós aqui, você que é batizado nas águas, e você que também não é batizado, você também pode vir, ou seja, deve vir também, né? E nós iremos celebrar o nosso culto de Santa Ceia na terça-feira, como já foi combinado, né? E quarta-feira nós estaremos ali na Iparana, que também é Santa Ceia lá. Estaremos ali com a caravana de irmãos, ou de homens, porque as mulheres têm os seus eventos, né? Têm as suas reuniões, mas queremos aqui um bom número de homens que quiserem ir conosco, né? 7 horas estamos saindo daqui, ali para onde, pastor? Para a Iparana, isto na quarta. E no sábado, 2h30 da tarde, nós estamos indo também na Santa Ceia. Essa é um pouco já mais longe, lá na Paraipaba. Será a ceia do Senhor ali na igreja. Estamos saindo daqui na van, 2h30 da tarde, e retornando às 9 horas, ou seja, de 21 horas de sábado, né? É uma bênção também a nossa ceia ali no interior. Amados, gostaria que os irmãos agora ficassem atentos. Nós iremos agora trazer, pela misericórdia do Senhor, essa mensagem, né, de hoje, que tem como tema Jesus e a mulher pecadora. E todos nós que lemos a palavra do Senhor, que temos um conhecimento, nós temos, né, exatamente uma identidade com esse texto, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, e a cada dia a gente é alimentado com a palavra do Senhor, e hoje não será diferente. A mulher pecadora, aonde nós encontramos lá em Lucas, a qual nós lemos há pouco instante, capítulo 7, do 36 ao 50. E nós sabemos que, com certeza, aquela mulher era uma mulher conhecida ali de toda a cidade. Aquela mulher não era uma estranha, ela era conhecida, inclusive na conversa que no texto que nós lemos, o fariseu, ele teve um momento que ele, com o seu pensamento, ele, né, ficou até assim colocando exatamente o poder, a autoridade, a sabedoria, né, do Senhor Jesus. Ele era um dos que conhecia
não só a mulher, mas também conhecia a sua vida. E aqui nós sabemos que ela, por ser, na verdade, muito conhecida, mas era uma pecadora. A Bíblia relata que aquela mulher era a mulher que ela vivia uma vida de pecado. Mas nós iremos ver aqui no decorrer da mensagem exatamente o que aconteceu, a importância, na verdade, de quando alguém vai ao Senhor Jesus. E diz o verso 36 que um certo homem fariseu, ele convida, coloca o 36, ele roga, né, a Jesus que fosse comer, seja um jantar na sua casa, né? O fariseu, ele convida o Senhor para ir exatamente esse jantar, e é neste jantar que, na verdade, quando todos estão ali à mesa, né, é que nós podemos ver que o versículo de número 37, veja aí por favor, olha só, aí já começa, né? No 37 já diz que é que eles estavam ali reunidos naquele jantar. O que é que acontece ali naquele momento? Diz que uma mulher, né, da cidade, e a Bíblia diz muito bem claro, uma pecadora, né? O texto é exatamente, Lucas diz, uma mulher, e essa mulher era o quê? Uma mulher pecadora. Aqui não diz qual era o seu pecado, né? Nós podemos ver que em alguns textos Jesus, ele tem encontro com algumas mulheres, né, que exatamente tinham uma vida fácil, né? Igual aquela que teve uma que o pecado dela já estava ali pronunciado pelos que tinham levado ela, mas não é o caso dessa mulher, né? A gente sabe daquela história quando alguns homens levam a mulher na presença do Senhor, e ali aqueles homens, eles chegam e dizem: olha, essa mulher, ela foi encontrada no ato adulterando, mas não é o caso dessa mulher. Diz a Bíblia que essa mulher, a Bíblia relata que era uma mulher pecadora, né? Mas olha só a parte B do versículo aqui para nós entendermos melhor. Sabendo quem? A mulher, né? Sabendo que ele, quem? Jesus, estava à mesa, né, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, ou seja, de unguento, de um perfume, né? Aleluia. Pronto. Ou seja, sabendo, segundo alguns historiadores, diz que esta cidade era a cidade de Naim. O nosso amado irmão Lucas, ele não diz que cidade é, mas provavelmente seja a cidade de Naim, essa cidade que o Senhor, aleluia, foi convidado pelo fariseu a um jantar, né, com ele ali. E aqui, ali no meio ali daquele jantar, o que acontece? Aparece uma mulher, e essa mulher era conhecida do povo daquela cidade como uma mulher pecadora. E diz a Bíblia que aquela mulher, olha só, sabendo que Jesus estava onde? Naquela casa do fariseu, ela agora, né, cria coragem, né, para ela, na verdade, chegar ali, querido. Ela tinha que ter muita coragem e, por não dizer, fé, porque era mulher conhecida como mulher pecadora, e agora ela ia enfrentar, com certeza, como enfrentou alguns obstáculos. Primeiro, o obstáculo da rejeição, né, que ela tinha exatamente pelo aquele povo da cidade. E nós podemos ver que a sua coragem
Ela teve uma coragem, né? Não se deixou deter por nada para chegar até o Senhor, mesmo como pecadora. Rejeitada, entra na casa daquele fariseu. Coloca aí o 38, por favor. Olha só. E agora ela entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas. Ou seja, as lágrimas estavam sendo derramadas aos pés do mestre, ou seja, de Jesus. E com certeza aquela mulher tinha um cabelo grande, né? E com os cabelos, o que acontecia? Enxugava com os seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Ou seja, aquela mulher, ela vai ali ao encontro do Senhor, veja bem, só que aquela mulher, ela com muita coragem, mas só que ela tinha um propósito. Ela tinha um propósito. Ela chegava ali, mas ela tinha um propósito. E o primeiro propósito, querido, que aquela mulher tinha, nós podemos perceber que aquela mulher tinha um propósito de adorá-lo. Hoje nós temos no culto de celebração, que vocês se encontram aqui comigo, né? Com certeza, creio eu assim, né? Você está aqui nessa noite porque você resolveu, você teve uma atitude, diga atitude, uma atitude de chegar até aqui, a este lugar. Qual era o teu propósito? De chegar aqui e de prestar um culto de louvor ao Senhor. É ou não é, a igreja? Eu sei que este é o propósito principal, né? Às vezes alguém é perguntado: para onde é que você vai, meu irmão, minha irmã? Eu vou para a igreja, eu vou receber a minha bênção, né? Amém. Mas o que é que você veio entregar aqui também? Receber. Jesus tem bênção para dar. Jesus tem bênção para dar. Mas a pergunta é: além de você vir receber, o que foi que você também veio entregar? Aquela mulher, ela não foi lá na casa do fariseu participar do jantar, até porque ela não tinha sido convidada. Não. Ela foi ali aos pés do Senhor adorá-lo. Aquela mulher era conhecida na cidade como uma mulher pecadora. Só que ela ouviu falar, com certeza ela já tinha, né? Se não viu, mas ela tinha ouvido falar que naquela cidade Jesus tinha ressuscitado um jovem filho de uma viúva. Jesus tinha feito alguns milagres, e ela sabia que o Senhor se encontrava na casa do fariseu. Com certeza a cidade não era muito grande, aleluia, mas aquela mulher com coragem, ela ali, ela como na verdade coragem para vencer, ultrapassar os obstáculos da rejeição, né? Mas ela foi até Jesus. Outra coisa importante devemos entender, né? Amados, se nós temos um propósito de adorar o Senhor, mesmo com as dificuldades,
mesmo com os obstáculos, nós chegamos até Ele. Amém? Tem pessoas aqui que estão aqui nessa noite, mas com certeza tiveram alguns obstáculos para chegar aqui. Não sei quais são, né? Mas você deve ter enfrentado alguns, né? E aquela mulher não foi diferente. Nós devemos entender que ela chega, aleluia, mas ela chega já adorando. Ela não perde tempo. E diz aí o 38, ela chega, ela entra por detrás. Era rejeitada, ela entra assim, e quando irão perceber, a mulher já está nos pés do Senhor. Ela está ali chorando, e com as lágrimas, segundo a Bíblia, estava regando. As lágrimas estavam ali regando os pés do mestre, e ao mesmo tempo, com seu cabelo da sua cabeça, ela estava o quê? Ali enxugando. Aleluia. E aí nós podemos ver, irmãos, que ali nós podemos ver o seu arrependimento, seu coração desejou a paz. Se ela não tivesse um verdadeiro arrependimento, ela não tinha chegado até lá. O seu choro ali era um choro, na verdade, de tristeza pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo um choro de alegria por estar ali na frente de alguém que perdoa pecado. Choro em sentir o peso do pecado. Muitas pessoas, gente, às vezes não são libertas, porque nunca chegaram aos pés do Senhor com verdadeiro arrependimento. Não. Nunca chegaram aos pés do Senhor para ser verdadeiramente liberta. Mas essa mulher, ela foi decidida a adorá-lo. Ela não foi logo pedindo perdão, mas o seu gesto, a sua maneira de se apresentar ao Senhor, foi suficiente para Jesus analisar a sua sinceridade e o seu amor pelo Mestre. A pastora estava falando aqui, né, na hora da oferta. Meu irmão, só quem oferta, só quem traz a oferta e dizima, quem ama o Senhor. Acabou a história. Tudo que a gente faz na igreja é por amor. Se não for por amor, querido, você faz uma vez, faz duas vezes, depois você deixa de fazer, porque você não tem amor. Não existe amor, não existe uma sinceridade no coração da pessoa. Não. Mas diz a Bíblia que essa mulher chegou chorando. Nós não temos poder para julgar ninguém, mas eu fico assim olhando para o camarada, a camarada, quando chega aqui na igreja para aceitar Jesus, achando graça, né? Dá vontade. Você estava vendo aqui, algum palhaço aqui na frente? Meu amado irmão, quem se sente pecador ou pecadora, nós devemos aprender com essa mulher. O reconhecimento. A mulher, ela chega por trás, diz a Bíblia, e ali já começa a adorar nos pés do Senhor. Tem um que diz que o melhor lugar de nós estarmos é nos pés do Senhor.
Viu, irmão Raimundo? Toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, toda a nossa culpa, quando nós derramamos nos pés do Senhor, aí a gente sai aliviado. Aquele peso que nós reconhecemos pela nossa culpa, pelo nosso pecado, mas quando a gente, lá no capítulo 11 de Mateus: vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí Jesus completa: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Você está entendendo isso essa noite, queridos? Aleluia! Ou seja, aprendei de mim, meu irmão. A gente aprende com quem? Com Jesus. Aquela mulher, ela chega também com um ato de humildade aos pés do Senhor. E aí nós podemos ver, seu arrependimento, seu coração, sua humildade, agora lava os pés do Senhor. Lava os pés do Senhor. O 38, a gente pode ver isso claramente. Começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Eram lágrimas de dor, mas também de alegria daquela mulher. Ou seja, aí a gente pode dor pelos seus pecados e alegria porque estava ali diante de quem podia perdoar os seus pecados. Dizia um certo pregador que a maior dificuldade de muitas pessoas não perdoarem o outro, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não se sentem perdoadas. Mas quando nós sentimos perdoados pelo Senhor, aí nós temos toda a facilidade de perdoar o outro. Perdoar. E aí nós podemos ver exatamente essa mulher. O 38 diz que ela estava ali, unguento, ou seja, unguento com, unguento, ou seja, fala dos seus pés, como uma pecadora lavou e ungiu os seus pés. Da mesma modo, os pecadores deram a ele uma única coroa que colocaram na sua cabeça. Enquanto aquela mulher lavava os pés do Senhor, aquele povo ali, os judeus, o que foi que eles deram ao Senhor? Aquela mulher, ela fez um ato de honra, mas diz a Bíblia que os homens colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor, mas ali era a coroa, não a coroa para propriamente um rei, mas ali era um momento de zombaria. Aquela coroa que colocaram na cabeça do nosso mestre, nosso Jesus, ali, quando aquele povo coloca, ali ele estava não honrando, mas estava ali zombando. E que quando o Senhor verdadeiramente é rei dos judeus, é o nosso rei, amém, querido? E essa mulher, ela faz agora, ela tem um ato maravilhoso, e nós podemos ver muito bem isso, seu amor, olha só, seu arrependimento, sua humildade a lavar os pés, seu amor enxugou-lhe e ungiu os pés do Senhor, e o seu amor por Jesus também é tão genuíno, ou seja, tão verdadeiro. Tão verdadeiro.
é o que demonstra aquela mulher. Aquela mulher, ela não andava com Jesus, só que ela agora tem esse conto glorioso e demonstra também em reconhecer que ela não estava ali na frente, viu, irmãos, de uma pessoa qualquer. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, mas não louvando a homem, mas nós estamos aqui prestando um culto de adoração, de louvor, de honra a quem? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga: Jesus Cristo. Eu sei, este é o nosso propósito. Ou nós, na verdade, pensamos que é o propósito de todos vocês que se encontram aqui, que é o mais importante. Quem veio aqui nessa noite porque passou o dia e disse: não, hoje eu vou honrar o meu Senhor, lá na minha igreja em que eu me congrego. Hoje é culto de celebração, hoje eu vou adorar Ele, pela semana que Deus me deu. E aqui vocês estão. Quem não reconhece isso, não tem exatamente esse entendimento. Quem está entendendo, glória a Deus. Esse é o entendimento que nós devemos ter, queridos e amados irmãos. Ou seja, o Senhor diz que deixou aproximar-se, né, o que o fariseu não faria. 39. Olha só. Olha só, amados, como nós somos apressados para julgar com o pensamento. Isso, devemos aprender muito bem isso. Quando isso, viu quem? O fariseu que eu tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este verdadeiramente fora profeta, bem saberia qual é a mulher quem lhe tocou, pois é uma pecadora. Ou seja, no momento que aquela mulher começa a chorar e derramar as lágrimas nos pés do Senhor, e a enxugar com seus cabelos, e ali o Senhor meigamente estava recebendo aquela adoração. Ele não rejeitou, ele não disse: mulher, sai daqui, mulher, este é o teu lugar. O fariseu pensava assim: essa mulher, ela não é para estar aqui. Tem mais uma coisa, ele pensou: se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem era essa mulher, porque ela é uma pecadora. Mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Aleluia. Eu vim para os que se encontram aflitos. Eu vim para sarar a enfermidade do homem, que é a enfermidade que é o pecado. Eu não vim para os justos, né? Quando alguém se acha justo, meu irmão, isso demonstra que ele não precisa de Jesus. Essa mulher foi porque ela se sentiu que uma necessitada, e Jesus estava, na verdade, vendo não só o seu ato, mas o Senhor conhecia no profundo aquela mulher. É por isso que nessa noite, querido, o Senhor sabe muito bem a sua intenção. O Senhor conhece cada um de nós, tanto por fora como por dentro. Amém? Mas aquele homem olhava só pelo que a mulher estava fazendo ou tinha feito. Quantas vezes, né, pessoas que se dizem cristãos, né, começam a olhar para aqueles ou aquelas que estão no pecado e há uma rejeição, e até uns dizem assim: esta aí
não tem mais jeito. Que tamanho é o pecado daquela pessoa. Quem pensa assim está totalmente errado. Foi o que o fariseu pensava. Essa mulher é uma pecadora. As suas lágrimas nos pés desse profeta é porque ele não sabe quem ela é. Olha só, irmão. Às vezes alguém chega para outra mulher, tu sabe quem é fulano? Ah, fulano é tão boa. Aí ele, porque tu não sabe quem ele é, quem ela é. Jesus sabe quem nós somos. Amém? Aleluia. Nós não precisamos revelar para Deus o que nós somos. Nós apenas devemos nos apresentar ao Senhor como necessitados de um perdão. Aleluia. E aí a gente pode ver exatamente, o Senhor agora deixou aquela mulher se aproximar, e quanto o fariseu não faria isso, voltou-se para ela. Veja o 48. Olha só. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Você acha que o Senhor perdoou porque aquela mulher pegou um perfume caro e ungiu Jesus? Você acha que o Senhor diz que os pecados estão perdoados por causa das lágrimas? Também não. Mas o Senhor disse: os teus pecados estão perdoados, porque aquela mulher, ela demonstrou um verdadeiro arrependimento. E o Senhor sabia muito bem disso. Aquela mulher estava naquele momento ali, amados irmãos, né? O seu choro sim demonstrava um arrependimento, né? Mas também ao mesmo tempo uma alegria, porque ela tinha ido no lugar certo. Você está entendendo isso nessa noite? E aí, para que o fariseu entendesse, o Senhor teve que levar a ele uma parábola, né? Para que ele entendesse. E aí nós podemos ver muito bem, olha só, né? Naquele momento, e o 40, respondendo Jesus, e disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: diz, mestre. Aí o Senhor, no 41, veja aí o que diz. Aí o Senhor, porque tem uma coisa, irmãos, as coisas de Deus, tudo é nas claras. O Senhor, Ele sempre trazia uma palavra para que todos entendessem. Até então aquele homem não estava entendendo, porque o Senhor não tinha repreendido aquela mulher e tinha recebido. Aí ele diz: olha, um certo credor tinha 2 devedores, 2 pessoas que ele devia. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Aqui o comentarista ele coloca até o valor, né? Era, na verdade, uma quantia. O primeiro devia cerca, no dia de hoje, $20 mil, e o outro devia cerca de $2 mil. Hoje, na moeda atual, veja o versículo seguinte: e não tendo eles como que pagar, olha só, perdoou-lhe ambos, ou seja, os 2 tinham sido perdoados. Diz, pois, qual deles o amará mais? E o homem disse: o seu entendimento. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. E ele lhe disse:
julgaste bem. Próximo. E voltando para a mulher, disse: Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa, olha só, irmãos, olha a importância aí, e não me destes água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com as suas lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo, ou seja, não beijaste a minha face, mas esta, desde que entrou, olha só, irmãos, desde que ela entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste com a cabeça, com óleo, mas esta ungiu-me com os pés, ungiu-me os pés com o vento. Pois isto te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, ele está falando aqui no sentido de quê, queridos? Que tudo isso é um reconhecimento. Aquela mulher, ela reconhecia que era uma pecadora. Ela, em momento nenhum, se justificou: Senhor, eu estou aqui, na tua presença, mas não me julgue, eu não sou bem como eles aí estão pensando. Não. Aquela mulher não teve nenhuma preocupação, porque ela reconhecia que era uma pecadora. E aí ela sabia que tinha tanto pecado, e agora diz que o Senhor passou a amá-la, porque ela reconhecia que ela não passava de uma pecadora. É diferente. Não, eu aceitei Jesus. Tem pessoas assim: eu aceitei Jesus, mas olha só, alguns, eu não fumava, eu era até fiel à minha esposa, e começa a dizer: meu irmão, tu aceitou para quê? Eu era calmo. Mas o que diz Paulo nas cartas romanas? Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos separados de Deus pelo pecado. Ou seja, todos nós nos encontramos ou nos encontrávamos na mesma situação. Amém, queridos? Ou seja, é um reconhecimento que Paulo diz: todos nós, todos estávamos na mesma situação. Ou seja, situação de quê? De pecado. E é o que esta mulher reconhecia. E chega aos pés do mestre nesta situação. Perdoou-lhe os seus pecados, ou seja, o fazer, ou seja, ela agora falou, Jesus falou de uma forma forte àquele homem: pois é, tu realmente entendeste bem. Aquele que mais, na verdade, entendeu que é pecador, que é devedor, é o mais reconhecedor dos seus feitos, e por isso é o que mais provaste o seu amor. Amém? Ou seja, e aí nós aprendemos. O que é que a gente aprende com essa lição nessa noite, irmãos? O que é que você aprendeu nessa noite? O que é que isso nos ensina? Ensina por quê? O que é o verdadeiro arrependimento? Você entendeu o que é o verdadeiro arrependimento? O que é o verdadeiro arrependimento? Segundo, a grandeza do amor de Cristo para com o pecador. Aqui teve o hino que a pastora cantou conosco, o dia que nós aceitamos Jesus. Foi o dia
da nossa libertação. Foi isso, irmãos? Foi o dia em que nós chegamos ao Senhor Jesus e dizemos: ó Deus, eu quero ser liberto do meu pecado. Uns com 10 anos, uns com 5, uns com 34 anos, uns com 38 anos. E assim por diante. Nós também aprendemos, nós aprendemos outra coisa, que você pode vir ao Senhor assim como você é. Vinde como estás. Mas quando a gente vem da maneira que nós estamos, nós não vamos sair da mesma forma. Amém, querido? Entramos pecador, mas saímos ainda pecador sim, mas pecador redimido pela pessoa de Jesus. E concluindo, como você pode amar o Senhor, né? Aprendemos também como você, como eu, como nós podemos amar o Senhor. E por último, como o Senhor recompensa a nossa fé. Aquela mulher também, ela agiu com um ato de fé. Diga fé. Fé. Isso é importante para nós nessa noite. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que precisa se reconciliar. Eu não sei se tem alguém aqui que veio pela primeira vez, né? Aleluia, convidado por alguém, e que nessa noite está sentindo uma pessoa pecadora, sentindo uma pessoa que precisa do perdão do Senhor. Só que eu digo uma coisa para você: você veio no lugar certo, né? Não saia daqui nessa noite. Logo mais a pastora vai aqui fazer um apelo, mas não saia daqui, meu amado irmão, minha amada irmã, sem ter o perdão do Senhor. É necessário, para ter o perdão do Senhor, reconhecer como essa mulher pecadora, que era uma pessoa que precisava do Senhor e ser perdoada. Que Deus em Cristo abençoe a igreja no nome de Jesus, e ficamos de pé em nome de Jesus.